Graça e paz, meus queridos, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas em mais um dia. Eu estava meditando na palavra de Deus esse dia. Como de costume, eu não poderia deixar de compartilhar, passeando aqui pela Bíblia, encontrei um texto lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-lhes Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos, não vedes? E tende ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: Não compreendeis ainda? Meus queridos, esse texto, ele nos faz refletir sobre algo muito importante que acontece na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Nós sabemos que tudo vem dEle, né? O nosso alimento, as coisas que nós temos, a vestimenta, a nossa casa, tudo provém de Deus. A própria palavra do Senhor diz que se não vier do céu, do Pai das luzes, para nós, de quem que vai vir? Apesar de nós corrermos atrás, usarmos a nossa força, as nossas mãos, mas como vamos conseguir as coisas se a gente não tiver saúde? Se Deus ele nos livrar no trabalho, se Deus ele não nos guardar. Hoje mesmo eu estava pensando na questão de um automóvel, como que ele é frágil, não é verdade? E como que ele leva as pessoas de um lado para outro. E a gente confia num automóvel, confia entre aspas, para nos levar para um lugar tão longe, tipo, não tão longe, mas daqui ao Rio de Janeiro, daqui a Petrópolis. Um exemplo muito simples. Como que a gente pode colocar nossa confiança, colocar nossa vida dentro de um carro, dentro de um automóvel, onde quantas pessoas sofrem acidentes, quantas pessoas morrem, perdem a vida, tragédias acontecem, tragédias familiares. E eu fiquei pensando, meu Deus, se não fosse o Senhor para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, o que seria de nós? Não é verdade? Você seria capaz de entrar dentro de um carro para viajar para tão longe, para enfrentar tantos perigos? A gente sabe que são coisas da vida, mas é como diz a palavra do Senhor: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E esse texto que a gente leu aqui, os discípulos insistiam em dizer que não temos pão. Porque eles tinham um pão só, e entraram naquele barco com um só pão, ficaram questionando, ficaram discorrendo entre si. Eu vi o significado da palavra discorrer, significa argumentação que leva a alguma conclusão. Que não temos isso, ou que não temos aquilo. Enfim, ficaram argumentando, tentando arrumar uma conclusão, uma justificação para não ter o pão. E Jesus faz questão de lembrar: por que vocês estão tão preocupados, nas minhas palavras aqui, com isso? Vocês não têm pão. Vocês não lembram dos 2 milagres que eu fiz de multiplicação? Eu comecei a pensar, queridos, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas maravilhas Deus já tem operado na nossa vida.
coisas que a gente às vezes nem vê, nem percebe. Mas as que a gente vê, as que a gente percebe, Deus já nos dá uma prova de que Ele está conosco, de que Ele está nos guardando, de que Ele está nos livrando, de que Ele está conosco todos os dias, como Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. E às vezes a gente se pega fazendo isso. É que eu não tenho isso, é que eu não tenho aquilo, é que me falta isso, é que me falta aquilo. Eu gostaria muito de ter aquilo, mas eu não tenho. Bem que poderia ser assim, mas não é assim. E essa palavra que ele fala, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, trazendo para a nossa vida de hoje, a gente pode dizer assim, guardai-vos das distrações do mundo. Ou seja, guardai-vos daquilo que o mundo oferece, daquilo que o mundo diz que você precisa ter, da satisfação que você precisa dar a este mundo, do ter, do possuir as coisas. Por que eu não tenho isso e fulano tem? Eu gostaria muito de ter. Por que eu não tenho? Essa questão, sabe? De você ter o suficiente, ou Deus cuidar de você e já te dar provas de que Ele é um Deus que cuida de você, ou de nós, deixa-me incluir nessa palavra, e nós ficarmos nessas distrações do mundo, aonde o mais importante Ele já conquistou, que é a salvação da nossa alma, que é essa paz que excede a todo entendimento que nós temos quando temos a nossa vida. Parece que, poxa, Deus Ele não vai me dar isso? Poxa, Deus Ele não vai me conceder o que eu estou querendo, o que eu estou precisando? Por que Ele não vai fazer isso comigo? Ele não vai me curar? Ele não vai me dar um emprego? Ele não vai abrir aquela porta para mim? Então, são perguntas que nós fazemos, que se a gente parar para pensar e analisar, mina a nossa fé, entristece o Espírito Santo, porque quando nós discorremos sobre essas coisas de uma forma negativa, nós estamos declarando, né, em vez da fé ter obras para o bem, para alcançarmos algo de Deus, o favor de Deus, essa obra que nós temos é justamente para duvidar, é para voltar atrás, é para esquecer dos feitos que Deus fez. Então, queridos, a gente precisa pensar, nós precisamos crer naquilo que Deus Ele já fez, nos apegar naquilo que Deus Ele já fez, e naquilo que Ele já vem fazendo, nos alegrar com aquilo que Deus Ele já tem nos entregado, e não naquilo que nós não temos, desejamos, mas não temos. Aí o porquê não temos isso só Deus sabe. Talvez não seja o tempo de Deus não colocar nas nossas mãos ainda, não nos entregar, ainda falta um amadurecimento, algo da nossa parte. Então o que Deus Ele ministrou no meu coração em relação a esta palavra? Que a gente precisa se lembrar daquilo que Deus já fez. Não compreendestes ainda? Foi a pergunta de Jesus. E às vezes nós não compreendemos ainda, não entendemos. E eu grifei aqui algumas frases. É que não temos pão. Por que discorreis o não terdes pão? Foi o que Jesus disse. Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Não vos lembrais? Repare que não é um simples texto, mas é um texto que nós podemos tirar muitas lições dele aqui. A gente precisa se lembrar do que Deus já fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. A impressão que dá quando a palavra do Senhor fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, parece que nós não buscamos o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas que Deus faz, que Deus realiza. Nós não estamos atentos a isso.
Não estamos atentos. Estamos atentos somente ao material, ao não ter o pão, ao não ter o físico. Mas esquecemos do milagre que Deus ele pode fazer. Esquecemos do milagre que Deus ele pode realizar. Por mais que você não tenha o pão ou aquilo que você quer no momento, se Deus ele quiser, ele pode trazer o pão. Se Deus quiser, ele pode fazer o milagre, ele pode fazer a cura, ele pode operar. Então, meus queridos, precisamos guardar isso. Precisamos nos lembrar disso. Não podemos ter esse coração endurecido em relação a isso. E olha que os discípulos presenciaram os milagres. E olha que eles viram Jesus fazendo o milagre da multiplicação 2 vezes. Eles presenciaram, eles estavam com o mestre ali. Quanto mais nós que cremos e vivemos com Jesus pela fé. Como é fácil de nós titubearmos na fé, duvidarmos, não compreendermos ainda aquilo que Deus faz. Então que o Espírito Santo ele possa nos trazer à memória os feitos de Deus. Tudo aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Todos os livramentos que Ele tem dado. A cura que Ele tem dado. Aquele atraso que você teve, que você tivesse se adiantado, você teria sofrido aquele acidente. Queridos, são tantas coisas que Deus ele faz, aquela porta que Deus ele abriu para você. Coisas materiais, o pão de cada dia que não tem te faltado. Aquele momento que você estava na hora certa, no momento certo. Você acha que isso tudo é sorte, você acha que tudo isso é por acaso, isso é Deus. Isso é provisão de Deus, isso é Deus trabalhando, operando para nos dar o melhor. E quando nós não vemos isso, quando nós não enxergamos isso, só vemos o que não temos, só vemos o que não recebemos, só vemos o que não conquistamos, só vemos o que nos falta, só vemos aonde não chegamos ainda. É como se o nosso coração estivesse endurecido, é como se nós não tivéssemos compreendido ainda quem é Deus, o que Ele pode fazer. Então que possamos abrir a nossa mente, nosso coração nessa noite para isso. Eu tenho aberto, eu tenho feito isso neste dia. Eu tenho pensado muito sobre esta palavra. Que você possa pensar também. Então não é só sobre o físico, não é só sobre o que você está vendo. E sim sobre aquilo que Deus ele pode fazer. Do nada. Criar tudo, fazer tudo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é um Deus que você serve. Amém, querido? Acredito que seja essa a palavra desse dia, que Deus ele possa continuar falando mais e mais no seu coração. Então o objetivo de Deus não é somente dar o pão, o alimento físico, mas sim o espiritual, aquele que sacia e alimenta a nossa alma. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa tarde, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que nos ensina como devemos viver, Pai, neste mundo. Como devemos nos portar diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do relacionamento que precisamos ter com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que amoleça o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos ver os Teus feitos, para que possamos ver as Suas maravilhas, aquilo que o Senhor já tem feito em nós, aquilo que o Senhor já tem operado na nossa vida. Meu Deus, se a gente parar para pensar, tão grande o Senhor já fez, o maior milagre, que foi a salvação da nossa alma, foi ter enviado Jesus para nos redimir, para nos dar salvação eterna. Se nós, Pai, todos os dias nos lembrarmos disso, nós estaremos satisfeitos, a nossa alma estará satisfeita em Ti, sabendo que o Senhor já tem feito tudo. Mas, Pai, enquanto nós estivermos aqui, nós como seres humanos que somos, nós sentiremos falta das coisas materiais. Como seres humanos que somos, mas que esta falta, Pai, ela não venha minar a nossa fé, atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Que possamos estar sempre confiando que o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades.
que não venhamos estar ansiosos por coisa alguma dessa vida, meu Deus, por aquilo que não temos, por aquilo que não possuímos, sabendo que se nós trabalharmos e colocarmos a nossa vida diante do Senhor, dia após dia, o Senhor vai entregar em nossas mãos o melhor. Então, Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes que reclamamos, que murmuramos por aquilo que o Senhor ou que achamos que o Senhor não fez. Reclamamos do pão, reclamamos daquilo que não temos, daquilo que queríamos ter e não temos. Como o povo de Israel, Pai, que estava no deserto, onde o Senhor fazia tantos sinais, tantas maravilhas. Mas ali o povo reclamava, ali o povo murmurava, ali o povo fechava os olhos para o milagre e só olhava, Pai, para as suas necessidades físicas e materiais. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Não queremos andar errantes, ó Deus. Não queremos errar como o povo de Israel fez no deserto. Mas queremos ser um povo grato ao Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, nesta tarefa e nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus ele possa continuar abençoando a minha e a sua vida. E que todos os dias possamos declarar com os nossos lábios e com a nossa vida, com a nossa atitude em orarmos diariamente, em buscarmos a Deus através da sua palavra, que nós precisamos de Deus, que sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.